Brand Miller e seu marido haviam se envolvido antes em pesquisas sobre a intolerância à lactose, a incapacidade de digerir a lactose do açúcar do leite usando a enzima lactase. Eles acharam que essa poderia ser a causa da cólica. O marido de Brand Miller se concentrara em responder a essa questão em seu PhD, organizando um teste controlado por placebo de gotículas da enzima lactase para bebês com cólicas. Infelizmente, não houve nenhuma diferença no tempo de choro entre os bebês que receberam a lactase e o placebo. Mas houve uma diferença na presença de hidrogênio no hálito deles. Isso os intrigou. O excesso de hidrogênio no hálito indica que bactérias no intestino estão decompondo a comida. A maior parte da lactose, porém, deveria ser decomposta pelas enzimas do próprio corpo em dois açúcares menores, glicose e galactose. Se as bactérias vinham produzindo hidrogênio, deviam estar recebendo uma refeição considerável, o que indicava que alguma outra molécula não decomposta no intestino delgado estava passando adiante. Brand Miller conhecia um conjunto de compostos chamados oligosacarídeos, que formavam grande parte do leite materno. Mas essas moléculas eram consideradas inúteis, já que o corpo humano não dispõe das enzimas necessárias para decompô-las. Então ela e o marido tiveram um palpite. Talvez os oligosacarídeos estivessem lá não para alimentar o bebê, mas as bactérias de seu intestino. Os oligosacarídeos são carboidratos constituídos de cadeias curtas de açúcares simples. Oligo significa poucos. O leite humano contém uma enorme variedade deles, cerca de 130 tipos diferentes. Isso é bem mais do que o leite de qualquer outra espécie. O leite de vaca, por exemplo, tem poucas variedades. Quando adultos, nada em nossa alimentação contém essas moléculas, e no entanto elas são produzidas pelo tecido mamário de mulheres grávidas e lactantes. Esta é uma pista sobre sua importância. Por que produzir especificamente algo que não tem função? Para verificar sua teoria, Brand Miller e seu marido fizeram um teste. Mediram a quantidade de hidrogênio no hálito de bebês ao receberem glicose com água e a compararam com a de bebês que ingeriram água com oligosacarídeos purificados. A glicose não causou aumento no hidrogênio, indicando que foi absorvida no intestino delgado e não digerida pelas bactérias do intestino. Mas a mistura de oligosacarídeos produziu um pico nos níveis de hidrogênio. Aqueles compostos estavam passando direto pelo intestino delgado para alimentar não o bebê, mas sua flora intestinal. Os oligosacarídeos são agora conhecidos como fundamentais para encorajar as espécies certas de micróbios a florescerem na flora intestinal incipiente do bebê. Os que recebem leite materno têm a microbiota dominada por lactobacilos e bifidobactérias, que, ao contrário do corpo humano, produzem enzimas capazes de usar oligosacarídeos como sua única fonte de alimento. Na forma de resíduos, elas sintetizam os importantíssimos ácidos graxos de cadeia curta, AGCS-butirato, acetato, propionato e, o mais valioso para os bebês, lactato, também conhecido como ácido láctico. Esse ácido alimenta as células do intestino grosso e desempenha um papel crucial no desenvolvimento do sistema imunológico do recém-nascido. Em termos simples, enquanto os adultos precisam ingerir fibra alimentar, os bebês precisam dos oligosacarídeos do leite materno. A função dos oligosacarídeos encontrados no leite materno humano não se resume a servir de alimento para bactérias. Nos primeiros dias e semanas de vida, a flora intestinal do recém-nascido é muito simples e altamente instável. Populações de bactérias passam por altos e baixos. Com isso, a comunidade fica vulnerável. A entrada de um patógeno, Streptococcus pneumoniae, por exemplo, pode causar um estrago, dizimando os grupos benéficos. Os oligosacarídeos também prestam um serviço de limpeza. Antes que uma bactéria patogênica possa causar qualquer dano, precisa aderir à parede intestinal usando pontos específicos em sua superfície. Os oligosacarídeos encaixam-se perfeitamente nesses pontos, privando espécies nocivas de um local onde se estabelecer. Dos cerca de 130 tipos de oligosacarídeos, dezenas já são conhecidos como específicos para determinados patógenos, encaixando-se em seus locais de aderência como uma fechadura e uma chave. A composição do leite materno se adapta às necessidades do bebê à medida que vai crescendo. Logo após o nascimento, o leite inicial, chamado colostro, está repleto de células imunológicas, anticorpos e umas 4 colheres de chá de oligosacarídeos por litro de leite. Com o tempo, conforme a microbiota vai se estabilizando, o teor de oligosacarídeos diminui. 4 meses após o nascimento, cai para menos de 3 colheres de chá por litro, e no primeiro aniversário do bebê contém menos de uma. De novo, podemos aprender com o koala e outros marsupiais, desta vez sobre a importância dos oligosacarídeos no leite. A maioria desses animais possui 2 tetas que ficam dentro da bolsa. Apenas uma delas é usada pelo filhote durante todo o seu período de amamentação. Se 2 filhotes nascem em 2 temporadas consecutivas, cada um fica com sua própria teta. O notável é que as tetas fornecem leite adequado à idade de cada filhote. O recém-nascido recebe leite rico em oligosacarídeos e pobre em lactose, enquanto o mais velho recebe uma dose menor de oligosacarídeos, mas bem mais lactose. Uma vez que o filhote tenha deixado a bolsa, o teor de oligosacarídeos em seu suprimento de leite cai ainda mais. Esse leite sob medida mostra que os oligosacarídeos não estão diminuindo simplesmente porque a mãe não consegue manter sua produção. Pelo contrário, os marsupiais se adaptaram para fornecer a sua prole o leite apropriado à comunidade microbiana de cada um. A natureza selecionou o leite que traz benefícios aos micróbios, porque os micróbios trazem benefícios aos mamíferos. Os oligosacarídeos não são o único ingrediente surpresa no leite materno. Por décadas, mamães lactantes caridosas têm feito doações a bancos de leite de hospitais. Eles são a salvação de bebês cujas mães não conseguem amamentar, muitas vezes porque nasceram prematuros ou doentes demais para começar a mamar, fazendo com que o suprimento da mãe secasse. Mas os bancos de leite sofrem um problema constante. O leite está sempre contaminado por bactérias. Muitos desses micróbios vêm da pele do mamilo e seio, mas por mais que a pele da doadora seja minuciosamente esterilizada antes da coleta, os micro-organismos nunca são eliminados do leite materno. Técnicas assépticas de coleta cada vez mais sofisticadas, combinadas com tecnologia de sequenciamento do DNA, revelaram a razão por trás dessa suposta contaminação. Essas bactérias pertencem ao leite materno. Não são intrusas da boca do bebê ou do mamilo. Pelo contrário, foram acrescentadas ao leite no próprio tecido mamário. Mas de onde vêm? Muitas não são bactérias típicas da pele que, de sua moradia normal na superfície do seio, se infiltraram nos canais de leite. São bactérias de ácido láctico, mais normalmente encontradas na vagina e no intestino. De fato, o exame das fezes da mãe revela grupos correspondentes em seu intestino e leite. De algum modo, esses micróbios saíram do intestino grosso e foram até os seios. A procura de micro-organismos migrantes no sangue mostra a rota que tomaram. Eles são passageiros clandestinos, deslocando-se dentro de monócitos chamados de células dendríticas, que participam voluntariamente do tráfico das bactérias. Situadas em meio ao denso tecido imunológico que circunda o intestino, essas células são capazes de estender seus longos braços dendritos, intestino adentro para verificar quais micróbios estão presentes.
Em geral, são responsáveis por englobar os patógenos e depois aguardar que outro grupo de células imunológicas, as células NK, ou células exterminadoras naturais, apareça e as destrua. Extraordinariamente, as células dendríticas também podem aprisionar bactérias benéficas desatentas dentre a multidão para transportá-las pelo sangue até os seios. É possível ver esse mecanismo em funcionamento num estudo com camundongos. Enquanto apenas 10% das fêmeas não grávidas tinham bactérias em seus gânglios linfáticos, esse número crescia para 70% nas fêmeas em gravidez avançada. Após dar à luz os filhotes, o número de bactérias nos gânglios linfáticos caiu vertiginosamente, mas ao mesmo tempo a proporção de fêmeas com bactérias no tecido mamário aumentou para 80%. Tanto nos camundongos quanto nos humanos, parece que o sistema imunológico está agindo não apenas para manter os micróbios ruins à distância, mas também para proteger os micróbios bons para que possam ser transmitidos ao recém-nascido. É uma ótima estratégia. As bactérias ganham um novo lar com poucos competidores pelo espaço, e o bebê, filhote, ganha um suprimento de bactérias úteis para suplementar as recebidas no nascimento. Assim como o teor de oligosacarídeos no leite materno muda à medida que o bebê vai crescendo, o mesmo acontece com a combinação de micróbios presentes no leite. As espécies necessárias ao bebê no primeiro dia são diferentes das necessárias com 1, 2 ou 6 meses. O colostro contém centenas delas. Gêneros como Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus e Staphylococcus foram detectados, em quantidades de até 1000 indivíduos por mililitro de leite. Isso significa que um bebê pode chegar a consumir cerca de 800.000 bactérias por dia só no leite. Com o tempo, os micróbios no leite ficam menos numerosos e passam a ser de espécies diferentes. Alguns tipos de bactérias que habitam a boca dos adultos são encontradas no leite produzido vários meses após o nascimento, talvez preparando o bebê para a introdução de alimentos sólidos à sua dieta. Curiosamente, a forma como um bebê nasce tem um grande impacto sobre os micróbios encontrados no leite de sua mãe. O teor microbiano do colostro de mulheres que deram à luz por cesariana eletiva é notadamente diferente daquele das que deram à luz por parto normal. Essa diferença persiste por pelo menos 6 meses. Mas em mulheres submetidas a cesarianas emergenciais durante o trabalho de parto, a microbiota do leite se assemelhou bem mais à de mães que deram à luz por parto normal. Algo no trabalho do parto soou um alerta, informando ao sistema imunológico que está na hora de se preparar para o bebê sair do corpo e começar a ser nutrido por leite materno em vez de placenta. Parece provável que os muitos hormônios poderosos liberados durante o trabalho de parto sejam esse alerta. Sua liberação altera quais micróbios são transferidos do intestino para os seios. A cesariana, portanto, cria uma diferença duplamente perniciosa. Altera não apenas o inóculo microbiano que o bebê recebe ao adentrar o mundo, mas também os micróbios que ele vai receber pelo leite materno. Os oligosacarídeos, bactérias vivas e outros compostos encontrados no leite materno proporcionam o alimento ideal para o recém-nascido e sua microbiota, encorajando a instalação de micróbios benéficos e guiando a flora intestinal até que sua comunidade fique mais parecida com a dos adultos. Ele também impede a colonização por espécies nocivas e educa o sistema imunológico infantil sobre o que deveria levantar alguma suspeita e o que merece permanecer ali. Então, como fica a alimentação por mamadeira, ou seja, com fórmula infantil? Como a fórmula afeta a microbiota em desenvolvimento do bebê? Os modismos da alimentação infantil são tão volúveis quanto os do comprimento das saias. Mesmo antes de a alimentação por mamadeira se tornar uma opção realista para as mães, havia uma alternativa. As amas de leite eram comuns antes do século XX, com as tendências entre as classes sociais mudando de forma semelhante às da alimentação por mamadeira nos últimos 100 anos. Em dado momento, parecia impróprio às mulheres da aristocracia alimentarem seus próprios bebês. Em outro, as da Revolução Industrial estavam adotando amas de leite, enquanto a elite social voltava a amamentar os próprios bebês. No fim do século XIX e início do XX, as amas de leite perderam o emprego para as alternativas cada vez mais práticas de alimentação por mamadeira. Mamadeiras de vidro facilmente esterilizáveis, bicos laváveis de borracha e fórmulas de leite de vaca modificado transformaram a alimentação por mamadeira. De uma alternativa por necessidade passou a uma alternativa por opção. As taxas de amamentação despencaram. Em 1913, 70% das mulheres amamentavam os próprios recém-nascidos, mas essa cifra caiu para 50% em 1928 e apenas 25% ao final da Segunda Guerra Mundial. Em 1972, a amamentação alcançou seu nível histórico mais baixo, apenas 22%. Após dezenas de milhões de anos de lactação mamífera, a amamentação de bebês recém-nascidos quase parou no período de apenas 100 anos. Se os oligosacarídeos e as bactérias vivas do leite materno são responsáveis por nutrir as sementes da microbiota do intestino de um bebê, mudando de acordo com seu crescimento, quais as consequências microbianas da mamadeira? O leite usado nas fórmulas ainda é, com frequência, leite do peito, mas de uma vaca, não de uma pessoa. O leite de vaca evoluiu, apesar da grande interferência humana nos últimos 10.000 anos, para ser a nutrição ideal para bezerros e seus micróbios. Só que a flora intestinal de um bezerro é drasticamente diferente da de uma criança de peito. Portanto, o leite de vaca sozinho deixa muito a desejar como alimento de recém-nascidos, com frequência levando a deficiências de vitaminas e minerais que podem causar escorbuto, raquitismo e anemia. As fórmulas modernas são suplementadas com muitos extras essenciais, mas não costumam conter células imunológicas, anticorpos, oligosacarídeos ou bactérias vivas. A diferença mais óbvia na flora intestinal dos bebês alimentados por mamadeira é a diversidade de espécies e grupos. Bebês que não mamam no peito têm cerca de 50% mais espécies no intestino. Em particular, os que são alimentados exclusivamente por mamadeira tinham bem mais espécies do grupo Pectostreptococcaceae, que inclui o patógeno nocivo Clostridium difficile. Se o C. diff assume o controle, pode causar diarreia incurável, sendo fatal nas crianças com uma frequência assustadora. Enquanto 1/5 dos bebês que só tomam leite materno porta o C. diff, esse micróbio está presente em quase 4/5 dos bebês que se alimentam de leite em pó.